Parece que todas as suas escolhas, todo o seu comportamento gira em torno dessa sombra que está pedindo atenção. Olha para isso. Olha para essa estrutura. Olha para essa forma aqui de estabilidade que você fixou na sua cabeça, que é assim. Oi, oi, seja muito bem-vindo ao Espelho Tarô. Vamos começar agora uma leitura de autoconhecimento para o signo de Escorpião. Se você é novo aqui, eu preciso te passar uma informação importante. As leituras aqui, elas não são de previsões. Eu uso o tarô como ferramenta de autoconhecimento. Nas leituras dos signos, o objetivo é entender os comportamentos, as atitudes, os desafios, os potenciais que estão disponíveis para você nesse momento. A intenção é que enquanto eu vou fazendo a leitura, você possa se perguntar: essa leitura é para mim? O que eu estou sentindo com essa leitura? Eu estou de fato passando por isso? Então não espere que eu diga aqui o que aconteceu, o que vai acontecer com você, né? As leituras são de autoconhecimento, são de reflexão, então assista as leituras como quem olha para um espelho e espera se conhecer um pouquinho mais. Lembrando que as leituras são leituras coletivas, portanto podem ter informações que conversam profundamente com você e podem ter informações que não fazem sentido para o seu momento agora. Pegue somente aquilo que ressoa com seu coração nesse momento e deixe que o restante caminhe livremente. Vamos entender aqui então o que o tarô, como espelho, quer conversar com você? Eu vou fazendo uma estrutura aqui do que o espelho estaria revelando sobre você. Depois eu tento fazer um casamento ali da leitura para a gente entender num contexto geral. E você vai fazendo o seu exercício aí de refletir, de entender se você está se sentindo assim, se você está se comportando assim, se você se sente nesses desafios ou se sente com esses potenciais. Vamos começar então para o signo de Escorpião. Espelho Tarô revela quem é essa pessoa que está se conectando. Espelho Tarô revela quem é você nesse momento. A força. Aqui eu vejo que a pessoa que está se conectando, o escorpiano, ou alguém que veio ver, né, a leitura de escorpião aí, que está se conectando com essa leitura, é alguém que está aprendendo a controlar os próprios impulsos emocionais, os próprios impulsos de instinto, né? Alguém que entendeu que agindo dessa forma, você obtém determinados resultados onde você não tem controle sobre eles, né? Quando a gente age muito no emocional, a gente dá uma resposta rápida ou automática para a vida de acordo com aquilo que a gente sente e já responde para a vida, a gente fica sem ter muito controle. Então é alguém que está aprendendo a integrar esses impulsos a um controle, a uma força, né? Tá aprendendo a fazer as pazes com esses impulsos, a conversar ali, calma, vamos pensar direitinho o que a gente vai responder, porque dessa forma você consegue controlar os resultados, você consegue prever os resultados, né? Eu não vou agir de forma emocional, com raiva ou com paixão, com intensidade. Eu vou entender o que isso quer dizer, vou dar uma resposta mais racional, mais controlada, mais contida, porque dessa forma eu consigo prever mais ou menos o que pode vir a acontecer, quais serão os resultados dessa escolha, desse comportamento. Gente, só um minutinho que eu vou ligar o microfone, que eu esqueci, deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, eu ainda não tenho aqui um controlinho, até tenho, mas eu não consegui configurar, então eu tenho que levantar mesmo para pausar, tenho que levantar para despausar. Então, assim, a pessoa que está se conectando comigo, ela está sentindo necessidade de controlar mais seus impulsos, ou ela está praticando isso, né? Eu tô sentindo que até agora as respostas que eu dei pra vida foram muito impulsivas, foram muito no calor do momento. E agora eu tô aprendendo a fazer as pazes com essa fera interna que se manifesta impulsivamente e eu tô ali controlando melhor ela, eu tô domando melhor essa força, né? Espelho Tarô revela o sentimento que essa pessoa talvez esconda. Espelho Tarô revela o sentimento que essa pessoa talvez esconda.
né? E que de repente é importante olhar aí pro que você tá escondendo pra ver se isso vale a pena vir à tona ou não. O que você não tá querendo olhar aí? 9 de espadas. A culpa, o arrependimento, a preocupação excessiva, né? Aqui é uma preocupação, uma culpa excessiva que é muito mais da mente. Quanto mais você fica focado na preocupação, na culpa, no problema, mais isso aumenta mentalmente e vai tomando conta cada vez mais de você. Mas eu vejo que tem algo aqui que merece uma atenção, que merece uma reflexão, né? E você tá evitando olhar para isso. Tá evitando olhar que essas preocupações que você tá tendo, essa culpa, né? Essa coisa mental, esse mental excessivo, os pensamentos intrusivos, eles são muito mais mentais do que reais, né? E você tá evitando olhar para isso. Então tem aqui um arrependimento, tem uma culpa, tem pensamentos intrusivos que você tá deixando acontecer. Você tá deixando acontecer, tá escondendo, tá passando por cima como se nada tivesse acontecido. O problema disso é que passar por cima não faz com que isso não exista. Isso tá lá dentro de você de alguma forma, e se você não olhar, você não tem a possibilidade de curar, você não tem a possibilidade de transformar. Espelho tarô, revela o que tá guiando as escolhas dessa pessoa. Espelho tarô, revela o que tá guiando as escolhas dessa pessoa. O enforcado, uma estagnação, uma falta de perspectiva, né? De olhar de uma outra forma. Eu estou fixo, olhando para a situação de uma forma. Olha lá, já começou a casar a leitura, né? Porque acaba que tudo faz parte de um ciclo, tudo faz parte de uma vivência só, né? Apesar de serem vários aspectos seus, internos, acaba que tudo casa. Então hoje, o que tá guiando, você tá fazendo escolhas sempre olhando para a mesma perspectiva, que é a perspectiva da culpa. Então talvez eu não esteja optando por novas escolhas porque eu acredito que eu mereço sempre aquela mesma coisa. Eu não acredito que eu possa conquistar coisas diferentes, eu não acredito que eu possa escolher nada diferente, porque eu estou com um mental aqui sobrecarregado, eu tô com um mental que tá guiando, né? Por mais que eu esteja escondendo ele, eu não esteja querendo olhar para esse mental atormentado, ele tá ali em algum lugar e de certa forma você acaba guiando as suas escolhas de forma a não conseguir sair desse mental atormentado e fica estagnado, fica olhando. Então aqui as suas escolhas elas estão sendo guiadas pelo enforcado, né? Que é uma posição desconfortável, mas que eu não consigo enxergar de uma outra perspectiva, né? Eu acabei me acomodando a essa forma de enxergar a vida. Então as suas escolhas estão sendo guiadas por um comodismo. Por um comodismo. As coisas são assim, eu não tenho o que fazer, é só assim que eu devo seguir, né? Porque o enforcado, por mais que algumas pessoas falem que é iluminação, enxergar, na verdade é um desconforto, é uma pessoa de ponta cabeça, mas que se acomodou com essa posição, olha lá. Ele tá ali tranquilão, de ponta cabeça. Eu me acomodei com o desconforto. Eu me acomodei com a estagnação. Eu me acomodei com essas ideias fixas que eu coloquei na cabeça de que as coisas têm que ser assim. De que não tem outra forma de fazer. Eu já errei, eu sinto culpa por isso. Então eu não consigo olhar para outra perspectiva. Espelho tarô, revela a sombra que pede atenção. Espelho tarô, revela a sombra que pede atenção nessa situação aqui. 10 de ouros, uma estrutura familiar, uma estrutura financeira, uma estrutura já estabilizada, né? É uma sombra que tá pedindo a sua atenção.
A sombra, enquanto você não dá atenção para ela, se manifesta de formas que você, como eu disse no começo, não tem controle. Você não conhece ela. A única forma de integrar a sombra é conhecendo ela. E a única forma de conhecer ela é olhar para ela. É ver que ela tá ali de alguma forma querendo atenção, interferindo nas suas escolhas, interferindo nas suas atitudes e nos seus sentimentos. E que enquanto você não olhar, ela vai continuar interferindo sem que você possa, de alguma forma, direcioná-la, né? E um 10 de ouros fala das estruturas que foram estabelecidas, da família, do trabalho, daquilo que eu conquistei ou que eu estabeleci a longo prazo. É dessa forma que eu vou ganhar dinheiro pro resto da vida. É essa estrutura familiar aqui que eu tenho que ter pro resto da vida, para que nada me falte, para que as coisas continuem funcionando. Pode ser uma sombra que fale da família, da estrutura familiar, da estrutura familiar matéria, né? Em como se consolidou, quais integrantes da família são importantes para gerar uma família. O que é importante que cada um ali faça, sabe? É uma forma rígida de enxergar uma estrutura familiar, uma estrutura financeira. Então isso é uma sombra, talvez isso esteja refletindo em todas as suas escolhas, sabe? Você acredita que é só dessa forma que se forma uma estrutura familiar, é só dessa forma que se forma uma estrutura financeira, é só dessa forma que eu deixo um legado, sabe? É uma sombra que fala do legado que você quer deixar. Se não for dessa forma, não vai acontecer. Entende? Então isso está pedindo a sua atenção. Está pedindo para que você comece a olhar que estrutura é essa de família, de legado, de financeiro, de que eu enxergo como forma de crescimento, de abundância, de prosperidade, que eu estou fixa nessa ideia e que está interferindo em tudo. Aparece uma oportunidade diferente, eu não posso agarrar, porque se não for assim, se não for dessa forma aqui que eu acredito que é, eu não posso. Então, parece que todas as suas escolhas, todo o seu comportamento gira em torno dessa sombra que está pedindo atenção. Olha para isso, olha para essa estrutura, olha para essa forma aqui de estabilidade que você fixou na sua cabeça, que é assim. A única forma de ter estabilidade na vida é essa. Perdão. A única forma de ter estabilidade na vida é essa. Então, isso aqui tá como sombra aqui. Que forma de... Tipo assim, em que tipo de estrutura familiar você foi criada e que você acredita que é só dessa forma que pode acontecer. Que é só dessa forma que pode ser, que é só dessa forma que você pode construir, tá? Então aqui é uma sombra que tá pedindo atenção. Espelho tarô revela pra mim a força que essa pessoa tem disponível para acessar. Qual a força, espelho, qual a força que essa pessoa tem disponível para acessar? Vamos ver aqui. Qual a força que os escorpianos que estão se conectando com essa leitura têm aí que pode acessar? Cavaleiro de Ouros. Aqui você tem a força de focar e de agir na prática de acordo com aquilo que você quer construir. Então, talvez aqui a sombra seja acreditar que a estrutura vem pronta. Sabe? Se eu colocar aqui pai, mãe, filho, filha, cachorro, trabalho de um, trabalho de outro, pronto, tá garantido a estabilidade. É só isso que eu preciso fazer. Mas não, é a construção constante daquilo que você quer na prática. O que eu tenho em mãos para conquistar aquilo que eu quero? Para conquistar a força que eu quero, para conquistar aquilo que eu quero, para sair desse mental atormentado que eu finjo que não tô vendo, mas que na verdade existe, para olhar para as coisas com outra perspectiva, de uma outra forma, para sair
dessa fixação de que é só assim que eu posso fazer, essa sombra de uma estrutura pré-determinada que vem pronta. Não, aqui toda a sua potência está em construir algo a longo prazo, na prática, com constância, dia após dia, com rotina. Aqui talvez você tenha facilidade, por exemplo, de ter rotina. É uma força que você tem. E se você não tem isso, aqui mostra que você pode acessar isso. Conforme você começar a fazer, você vai ver que você tem mais familiaridade com isso do que você imagina. É uma força que está disponível, que talvez esteja oculta ou não sei qual é o seu caso, mas ela está disponível para você acessar. Você tem capacidade de aprender sobre aquilo que você quer, você tem capacidade de honrar com rotinas, com constância, que é se manter fazendo para o crescimento de algo que você quer conquistar. É um cavaleiro de ouros. É alguém que está determinado a conquistar a estrutura familiar que quer, a estrutura financeira que quer, o legado que quer deixar, o legado que quer construir ao longo da vida. Que tipo de pessoa eu quero ser nessa vida? E que talvez eu não tenha sido até aqui porque antes eu era muito impulsivo. Mas agora eu tô entendendo que eu tenho que controlar esses meus impulsos. Então, que tipo de pessoa eu quero ser? Eu tenho toda a força possível aqui e acessível para construir isso. Você se sente assim? Quando você se olha no espelho para tentar se reconhecer, para tentar entender os seus padrões, você percebe tudo isso que está sendo falado aqui? Tarô, revela para mim, espelho tarô, revela para mim qual o convite para essa semana, 7 dias a partir do momento que você vê essa leitura. Qual o convite para essa semana? Espelho tarô, qual o convite? Saíram duas, eu vou pegar as duas. Uma completa a outra, né? O convite aqui é compreender, analisar e definir o que na sua vida não cabe mais, né? Quem eu quero ser daqui pra frente e o que não cabe mais nessa perspectiva de nova vida que eu quero ter e que deve morrer. Pessoas, lugares, formas de pensar, formas de agir. E aí eu vejo que há necessidade de um desapego emocional aqui também. Um luto que você não desapega. Aconteceu uma perda emocional aqui e que você não consegue desapegar dessa perda. E essa perda, ela tá agravando todo esse mental atribulado, toda essa estagnação aqui, toda essa sombra. Então, o exercício para você, o convite essa semana é transicionar esse luto, é sair desse luto, é desapegar dessa tristeza profunda, porque o 5 de copas é uma tristeza profunda. E como a gente está falando de autoconhecimento, aqui você pode ter conhecimento sobre fatos recentes da sua vida que te causar recentes, pode ser até o momento que você lembre que teve uma tristeza muito forte na sua vida e que de alguma forma ela permanece, ela dita as regras da sua vida, mas aqui pode ser uma tristeza vinda muito remotamente. Eu carrego comigo a vida inteira uma tristeza. Eu não sei qual foi o fato que me trouxe essa tristeza. Pode ter sido várias coisas, rejeição na infância, negligência na infância, ambiente conturbado na infância, tudo. Tudo pode ter gerado em mim a sensação de vazio, de falta, de tristeza. Perdão, olha, falei de vazio e de falta e reconheci. Não é um 5 de copas, é um 5 de ouros. Perdão. Então, o que eu falei aqui de vazio, de falta, de escassez é real, tá? Não é tanto do luto. Não é tanto do apego ao luto, apego à tristeza profunda. Aqui o que você precisa deixar morrer é essa sensação de incapacidade.
essa sensação de fraqueza, essa sensação de que a qualquer momento você pode perder tudo, essa sensação de vulnerabilidade, é isso que deve morrer na sua vida nesse momento. Esse é o exercício para essa semana. É entender que às vezes você está passando por uma situação financeira, familiar, difícil, né, de uma desestruturação ali na família, mas que a ajuda, ela pode estar muito mais perto do que você imagina. Às vezes é aceitar pedir ajuda nessa semana, talvez a forma que você consiga transformar esses 5 de ouros aqui, essa escassez, né, talvez esteja passando por dificuldade financeira, mas é talvez olhar que a solução está em mudar completamente a perspectiva, em deixar morrer o velho e renascer para uma nova vida. Eu vou iniciar, sabe? Às vezes a gente precisa ter essa força de reconhecer que é preciso recomeçar do zero e que dá para fazer isso. É possível, de repente, falar, vou recomeçar. É dinheiro o meu problema? Quais recursos que eu tenho em mãos nesse momento para começar a ganhar dinheiro? Não é vergonha. É tristeza que eu tô sentindo, porque pode falar de tristeza, de abandono também, sabe? O que eu preciso acordar amanhã me sentindo como, sabe? Abrir a janela, olhar pro dia e falar, cara, é mais um dia, sabe? Esquece essa tristeza, esquece essa perda. Eu perdi um negócio, eu perdi uma parceria. Se for questão de físico, transforma a forma de ver isso, sabe? Às vezes eu tô doente, eu sei que é um assunto delicado, né? Às vezes são problemas de saúde sérios, mas até isso influencia diretamente na sua cura física, que é deixar de ver a doença como castigo, como punição. De repente, enxergar a doença como uma nova oportunidade de enxergar a vida diferente, de enxergar a doença como um grande aprendizado, de reconhecer quais escolhas foram feitas. Eu sei que é duro, mas às vezes reconhecer quais escolhas foram feitas até ali, para que chegasse até ali, não é se culpar, é reconhecer para que você não repita e para que você sinta aquilo de uma perspectiva mais positiva. Eu sei que muito se fala da positividade tóxica, às vezes a pessoa está passando uma situação muito difícil de escassez, e escassez pode ser material, emocional ou material, emocional, mental, tudo, a escassez. Pode ser em qualquer âmbito da sua vida. Eu sei que às vezes é muito difícil enxergar de uma outra perspectiva, mas enxergar de uma outra perspectiva pode ser o início de uma grande cura. E se veio a morte aqui, é porque o conselho é para transformar a forma como você vê. É para transformar a forma como você se comporta diante dessa escassez. Entende? O que o espelho tarô revela sobre a direção que se abre quando você age com consciência, quando tudo isso que foi falado aqui para você se torna consciente e você fala, não, eu entendo que essa sombra interfere, eu entendo que isso aqui que eu tô negligenciando, que eu não tô olhando para isso aqui interfere. E eu ajo conscientemente, eu não ajo mais ali no automático, eu vou refletir sobre aquilo que eu entendi, sobre os meus padrões de comportamento, de sentimento. Então, o que vem na sua direção caso você haja, né, com consciência? Espelho tarô revela. Ai, a pausa mental, o alívio. 4 de espadas. Porque aqui é isso aqui que tá te atormentando mais. Esse mental atormentado, que tem culpa, que tem pensamentos intrusivos, os pensamentos intrusivos que bloqueiam que você olhe as coisas de uma outra perspectiva, que bloqueiam para que você faça a transformação necessária. Então, assim, é uma preocupação exagerada, é uma preocupação mais da mente. Eu fiquei tão preocupada que fui dando combustível para a mente
me enganar, me manipular ainda mais em cima dessa preocupação. Então, se eu ajo com consciência, eu vou finalmente relaxar, dar um tempo para minha mente, descansar, dar uma pausa nesses pensamentos intrusivos. Primeiro você começa a fazer o exercício de agir conscientemente. Na hora que vem ali uma situação para você dar uma resposta automática, você para com você mesmo uns segundinhos e pensa. E isso seria uma resposta automática. O que seria uma resposta mais consciente, sabendo que eu tenho essa limitação, sabendo que eu tenho esse bloqueio, sabendo que eu tenho essa sombra? Qual seria a resposta mais racional, mais equilibrada a se dar nesse momento? Então você faz esse exercício, responde cada vez mais com mais consciência, e isso vai te dando um alívio para a mente, isso vai sossegando a sua mente, isso vai dispersando toda a preocupação, todo o pensamento intrusivo que está tomando conta dela, entende? Então você se acalma e tem um momento de paz interior, um momento que você pode descansar, uma fase que você vai se permitir descansar mentalmente. Porque muitas vezes a gente acredita que se a gente relaxar mentalmente, a gente está negligenciando uma situação complicada, que no caso aqui de escassez. Então, se eu parar de pensar, um exemplo, se eu parar de pensar em como ganhar dinheiro, é como se eu não estivesse precisando ganhar dinheiro, é como se eu não estivesse me importando, é como se eu não estivesse fazendo nada. E muitas vezes é o contrário. Se você parar de pensar em como, parar de pensar excessivamente em como, é quando você relaxa a mente e dá acesso livre para as ideias correrem num fluxo natural. Consegue entender? Bom, escorpianos, é isso que eu tenho pra vocês. Espero que tenha feito sentido. Me conte aqui nos comentários se ressoou com você, se você conseguiu sentir profundamente esses comportamentos, essas sombras, tudo que foi falado aqui. Eu vou ficar muito feliz em saber. Se você gostou da minha forma de leitura, já me segue aqui. Curte esse vídeo para fortalecer essa comunidade e esse tipo de leitura chegar a mais pessoas. Curte, comenta, compartilha. Eu vou ficar muito feliz. Isso é muito importante para mim, é muito importante para o crescimento do canal e é uma troca entre a gente. Eu faço esse trabalho e vocês me retribuem e eu continuo fazendo o meu trabalho. Então é isso. Vocês conseguem perceber, né, a diferença de uma leitura de previsões? De uma leitura coletiva de autoconhecimento, uma leitura coletiva de previsões. Numa leitura de previsões, o que eu sinto é que a gente sempre fica na dúvida se aquilo é pra gente mesmo. Porque é muito subjetivo. Não que essa também não seja, porque a gente vai ter que identificar, a gente vai ter que ter bom senso também, para saber se reflete com a gente ou não. Mas quando você pode sentir aquele comportamento que está sendo dito ali, aquele sentimento, se você para refletir, consegue sentir verdade naquela conexão do que foi dito aqui, que você sente, eu acho que dificilmente você erra com você. Porque o que eu faço é só te mostrar o reflexo do seu espelho para que você reflita se faz sentido. Para que você reflita e tenha autonomia da mudança, de exercer a mudança que você quer. Então eu leio aqui o que talvez esteja aí, mas você tem dificuldade de olhar. Eu leio o que já está disponível para você, mas que talvez você ainda não conseguiu acessar. E dou autonomia para que você faça as mudanças, para que você reflita se ressoa ou não com você. Bom, eu acho que essa diferença é relevante, é importante, é mais desafiador, porque às vezes é muito mais fácil quando alguém fala pra gente o que vai acontecer, porque a gente quer criar uma esperança em cima de algo que pode acontecer. Só que a verdade é que se a gente não se der conta de todos esses padrões aqui de comportamento, de sentimento, e não exercer a mudança por conta própria, dificilmente aquelas mudanças maravilhosas que parecem que vão vir a acontecer, dificilmente vão acontecer.
Então é isso, muito obrigada para quem ficou até aqui. Eu vejo vocês nas próximas leituras. Muito obrigada. Um grande beijo.